Kublai Khan foi o maior dos imperadores mongóis depois de Gengis Khan e fundador da dinastia Yuan na China. Sob o seu governo, o Império Mongol alcançou sua maior extensão, tornando-se em seu auge um dos maiores impérios que o mundo já havia visto. Kublai Khan foi um governante sábio e conseguiu liderar uma grande variedade de povos e nações, adaptando diferentes tradições ao seu próprio governo. Kublai Khan nasceu em 23 de setembro de 1215, na atual região da Mongólia. Ele era neto de Gengis Khan, o fundador e primeiro governante do Império Mongol. O pai de Kublai, chamado Tolui Khan, era o filho mais novo de Gengis Khan e foi um importante líder mongol. Apesar de seu curto período de liderança, Tolui deixou um legado importante. Ele era considerado um administrador eficiente e foi responsável por estabelecer a capital mongol em Karakorum, na atual Mongólia. Sob sua liderança, a cidade se tornou um importante centro político, administrativo e cultural do império. Com apenas 12 anos de idade, Kublai já era um cavaleiro habilidoso e sua reputação de guerreiro cresceu à medida que envelhecia. Kublai Khan recebeu uma educação privilegiada com ênfase nas artes, política, administração e estratégias militares. Kublai tinha 17 anos quando seu pai faleceu. Isso trouxe muitas responsabilidades para a vida do jovem guerreiro. Ele foi enviado em missões diplomáticas pelo Império Mongol e adquiriu experiência política e militar em várias partes do território mongol. Em 1251, Kublai recebeu o controle dos territórios chineses na parte oriental do império, depois que seu irmão, chamado Mongke, se tornou o líder supremo do império, referido pelo título de Grande Khan do Império Mongol. Kublai organizou um grupo de conselheiros chineses para introduzir reformas em seus territórios. Ele também foi encarregado de expedições com o objetivo de unificar a China sob o governo mongol. Kublai Khan era apaixonado e altamente influenciado pela cultura chinesa. Ele disse a seus conselheiros para usar o Feng Shui, uma técnica milenar chinesa utilizada para buscar harmonia na construção e decoração de casas e edifícios, e fazerem uso desse método para decidir sobre um local para sua nova capital. O local escolhido, situado num ponto estratégico entre as estepes da Mongólia e as planícies chinesas mais férteis, chamava-se Chengdu, também conhecido como Xanadu pelos cronistas europeus. Descontente com o andamento da guerra contra a dinastia Sung, Mongke Khan liderou uma expedição ao oeste da China em 1257, mas foi morto pelos defensores chineses durante uma batalha na fortaleza de Jiaoyi, na atual Chongqing, em agosto de 1259. Com a morte de Mongke Khan, as campanhas contra a dinastia Sung foram abandonadas, pois rapidamente se desenvolveu uma disputa entre os comandantes mongóis sobre quem poderia ser seu sucessor. Uma guerra civil finalmente estourou entre os dois principais candidatos, Kublai e seu irmão mais novo, Arik-Bok, ambos os quais se declararam um novo grande Khan do Império Mongol. Arik-Bok era popular por causa de seu conservadorismo, que visava manter os costumes e tradições mongóis como um povo guerreiro e seminômade das estepes, enquanto Kublai era visto como um apoiador das tradições chinesas e com um pensamento civilizado demais para os padrões de um líder mongol. Apoiado por grupos pró-chineses, Kublai foi eleito como o Grande Khan em 1260. Mas isso não encerrou os conflitos com Arik-Bok, e os irmãos passariam os próximos 4 anos travando batalhas sangrentas. Na batalha climática da guerra, os guerreiros de Arik-Bok foram atacados pelas tropas de Kublai em Karakorum, a capital do Império Mongol, e sofreram uma derrota esmagadora nas mãos de Kublai. No entanto, as forças de Arik-Bok recusaram aceitar a rendição
e foi apenas no final de agosto de 1264 que Arik Bok foi forçado a admitir que havia sido derrotado, rendendo-se na cidade de Chengdu. Kublai era agora o indiscutível grande Khan do Império Mongol, governando não apenas a Mongólia e a China, mas também dispondo de certa autoridade sobre os líderes da Horda Dourada na Rússia, os Ilkhanatos no Oriente Médio e as outras hordas menores dispersas pelo Império. Ser o grande Khan permaneceu um título de prestígio para Kublai, mas na realidade, o Império já havia se dividido em vários Khanatos, cada um governado por descendentes de Gengis Khan. Em 1264, Kublai Khan decidiu transferir a capital do império de Karakorum para uma cidade chinesa chamada Dadu, onde hoje fica a atual Pequim, tornando-se fundador da dinastia Yuan na China. Ele adotou várias políticas para governar a China de maneira eficaz e estabeleceu um governo que combinava elementos da cultura mongol e chinesa. Sob seu governo, a China experimentou um período de estabilidade em foco na expansão econômica, comércio, infraestrutura e desenvolvimento cultural. Kublai também era conhecido por aceitar diferentes religiões em seus domínios e ser um grande defensor do comércio, da ciência e das artes. Ele introduziu o uso do papel moeda em todo o império e ordenou a criação de um novo alfabeto para a língua mongol, que se assemelhava muito à escrita chinesa. Kublai também estabeleceu um sistema de transporte marítimo e desenvolveu rotas fluviais e canais para transportar grãos através do rio Yangtze para fornecer alimentos para a população crescente. Em 1267, Kublai Khan renovou seus esforços para subjugar a dinastia Sung no sul da China. A campanha viria a ser longa, em parte devido às dificuldades estratégicas que apresentava. O terreno era difícil para a cavalaria, que representava a grande vantagem estratégica do exército mongol. Além disso, as fortificações exigiam novas táticas de cerco, como a construção de catapultas e trabucos, e a opção de realizar invasões pelo mar exigia uma expansão significativa da marinha. Apesar desses desafios, Kublai conseguiu conquistar definitivamente o sul da China após a Batalha Naval de Yamen, que marcou a última resistência da dinastia Sung contra os invasores mongóis. Kublai Khan se tornou o primeiro mongol a governar toda a China. Kublai introduziu uma nova estrutura social que dividiu a população em diferentes classes sociais. A aristocracia mongol e a classe mercantil estrangeira eram isentas de impostos e desfrutavam de privilégios especiais, enquanto os chineses do norte e do sul suportavam a maior parte do fardo econômico do império e eram obrigados a fazer grande parte do trabalho manual. Sob o governo de Kublai Khan, houve a abertura do contato direto entre a China e o Ocidente, que foi possibilitada pelo controle mongol das rotas comerciais da Ásia Central, principalmente através da Rota da Seda, que se estendia por países do leste africano, Europa, Oriente Médio e leste asiático. No início do século XIII, um grande número de europeus e asiáticos centrais foi para a China. A presença do poder mongol também permitiu que muitos chineses viajassem livremente dentro do Império Mongol até a Rússia, Pérsia e Mesopotâmia. Provavelmente, o visitante estrangeiro mais conhecido a visitar a China naquela época foi o comerciante e aventureiro veneziano Marco Polo, que passou cerca de 17 anos vivendo na corte de Kublai Khan, onde prestou serviços como oficial de administração e diplomata nas províncias do Império. Em seu retorno à Europa, Marco Polo escreveu sobre suas experiências em seu livro As Viagens de Marco Polo, onde descreveu suas aventuras na Ásia e registrou informações históricas importantes sobre o imperador Kublai Khan e a dinastia Yuan. Mesmo dispondo de muita autoridade como imperador e possuindo uma riqueza incalculável, a natureza guerreira de Kublai Khan não poderia ser suprimida pelo estilo de vida opulento dos palácios chineses. Ficando inquieto, Kublai decidiu olhar para o leste em busca de novas terras para conquistar.
ele conseguiu incorporar grande parte do Sudeste Asiático, incluindo a Birmânia e a maior parte do Vietnã em seu domínio. No entanto, as novas conquistas custaram tanto aos cofres do Império que, mesmo com os tributos adquiridos dos povos derrotados, os mongóis não obtiveram lucros reais nas empreitadas militares. No ano de 1268, Kublai Khan enviou embaixadores chineses para o Japão. O imperador mongol fez exigências de tributos em ouro e também demonstrou interesse que guerreiros samurais fossem enviados para a China para servirem em seu exército. Para surpresa de Kublai, suas exigências foram totalmente ignoradas pelos japoneses e uma nova guerra pela conquista do Japão foi iniciada. A primeira invasão ocorreu em 1274, quando uma grande frota mongol chegou à ilha de Kyushu, no sul do Japão. No entanto, um tufão conhecido como kamikaze atingiu a frota mongol, causando uma grande destruição e forçando-os a recuar. Após o fracasso da primeira invasão, Kublai Khan decidiu lançar uma segunda invasão em 1281. Uma frota ainda maior e mais bem preparada foi enviada ao Japão. As forças mongóis enfrentaram forte resistência dos samurais e, pela segunda vez, a frota mongol foi atingida pelo tufão kamikaze. Os mongóis não tiveram outra opção a não ser recuar e desistir de conquistar o Japão. Mais tarde em sua vida, Kublai Khan desenvolveu hábitos excessivos com comida e bebidas alcoólicas, principalmente após a morte de sua esposa favorita, chamada Shabi, e de um filho chamado Zenjin, que era o príncipe herdeiro e de quem Kublai sentia muito orgulho. Kublai Khan governou a China por mais de 30 anos, até sua morte por causas naturais em 1294, aos 79 anos de idade. O corpo do falecido imperador foi levado para um local secreto, provavelmente na Mongólia, como era a tradição, e enterrado em uma tumba extravagante que estaria repleta de tesouros, mas que até os dias atuais nunca foi encontrada. Kublai Khan foi sucedido por seu neto, Temur Khan. Embora o Império Mongol tenha enfrentado declínio após sua morte, o legado de Kublai Khan como governante e líder é lembrado como um período de estabilidade, desenvolvimento cultural e intercâmbio global. Sua história é um testemunho da influência e impacto duradouro do Império Mongol na história mundial.